Mais um É Daqui no Ar, nós estamos juntos mais uma vez aqui pelas redes sociais da Rádio Jornal de Indaiatuba e pelo nosso canal no YouTube, o É Daqui. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber uma pessoa queridíssima, ela que é advogada, mãe, empresária, uma mulher aguerrida e que vai tratar conosco hoje de vários assuntos que eu tenho certeza que interessam para você, que é empreendedor, é empresário. Karen Oliva, prazer em recebê-la no É Daqui. Prazer é tudo meu. Um prazer estar aqui com você e falar um pouco mais do nosso trabalho, passar um pouco mais de informação do que a gente faz e do que a sociedade poderia fazer também para a gente estar um pouquinho acima, né? Um pouquinho à frente de alguns problemas. Karen, você tem mais de 30 anos de janela nessa área e assim, você fala, ultimamente você tem se especializado numa área que eu tenho certeza que é muito delicada para o empresário, para o empreendedor, que é a área trabalhista. Embora exista muita gente boa, tem muita gente de má fé, como em todo segmento, né? Tem muita gente de má fé que usa das brechas da lei para se beneficiar e isso acaba impactando não só no empresário, mas isso impacta também na sociedade, porque quando você acaba tendo certas decepções, muitos empresários, muitos empreendedores, eles acabam até, de uma certa forma, deixando de empreender mais, de crescer, ou às vezes até preferem fechar o negócio e tentar voltar para a vida, para ser um CLT, justamente para não ter que ter esses desempenhos, ter esses dissabores, que é ter que enfrentar uma causa trabalhista. Como é que você trabalha nisso? Como é que você avalia esse mercado do trabalho, das ações trabalhistas? Uma ótima questão, Jair. E é exatamente isso que todos os empresários, empreendedores, eles avaliam, né? Onde a gente atua? A gente atua colocando na empresa como a lei funciona e tentando adequar isso à realidade. Até a gente no escritório, a gente tem uma frase que nem tudo que é legal da lei é justo e nem tudo que é justo é legal. O que isso diz? Que a gente busca a lei dentro da realidade do empresário para que entregue um melhor resultado. E dentro da questão que você disse, olha, a cada 10 pessoas, 8 processam a empresa. Que impressionante. E isso está uma forma exponencial, atualmente cada vez mais. E é em decorrência da situação socioeconômica que a gente está vivendo. E isso que todos nós sabemos. Tá bom, o problema existe, o que fazer? E aqui eu não queria falar, a empresa é correta, o empregado é correto. Eu acredito que a gente tem que analisar cada situação. Como você disse, existem pessoas de má fé. Infelizmente, com a situação econômica pior, as pessoas começam as que já têm um caráter meio flexível, vamos assim dizer, elas começam a falar, então eu vou pegar da empresa porque a empresa ela tem mais condições. Poxa, será que é tão fácil assim para o empresário? Então, a gente falaria para o colaborador, será que é tão fácil assim para o empresário? E aí a gente falaria para o empresário, vamos atuar de uma forma proativa, estando um passo à frente. Quando há um problema na empresa, vamos tentar resolver para não chegar, porque a probabilidade de virar um processo é muito grande. Então, a gente protege. Atuando dessa forma, fazendo conciliação, a gente participa das negociações. Né, em algumas áreas também, né? Mas aqui nós estamos falando da trabalhista. Então, quando contrata um funcionário, quando ele faz uma reclamação, a gente está lá participando, ou ativamente ou indiretamente, pelo RH, e a gente conversa, entende o que está acontecendo e faz essa mediação. O resultado é muito positivo, para não deixar a gente chegar num ponto de um processo trabalhista. Então, para a empresa é isso. Para o empregado é realmente pensar, poxa, se eu quebrar o empresário, será que isso é bom para mim, né, e para a sociedade? Eu tenho um amigo que conversava com ele semana passada, inclusive, Karen, e ele falou o seguinte, eu vou demitir um cara que começou a trabalhar comigo, eu falei, vamos fazer uma experiência de 15 dias aqui, 20 dias, né? Depois você me traz, se der certo, você me traz a documentação e eu te registro a partir do primeiro dia que você começou aqui. Passou os 20 dias e o cara não levava a carteira, e ele, não, depois eu trago, amanhã eu esqueci. E o rapaz, com bastante trabalho, foi deixando a coisa acontecer. Quando deu 30 dias, ele falou, ó, o negócio é o seguinte, cadê a tua carteira? Ele falou assim, sabe o que é, seu fulano? É que eu tô recebendo o seguro-desemprego e eu não quero que registre agora. Então,
me dá um tempinho, deixa eu terminar meus 4 meses, acho que são 4 meses, aí você me registra. E aí esse cara falou assim, olha, esse meu amigo falou, olha, eu não vou poder permitir isso com você, porque é o seguinte, se eu permitir com você, daqui 4 meses, quem me garante que você não vai sair daqui e vai me colocar na justiça dizendo que eu não te registrei e coisas do gênero. Então ele falou, eu vou fazer o seguinte, vou te dispensar e tá tudo certo. E o cara saiu de lá muito bravo, muito raivoso realmente, porque ele não deixou que acontecesse essa situação. Por outro lado, eu conheço um outro amigo meu de Campinas, que aconteceu uma situação semelhante. O cara pediu para ele ficou com dó, porque ele falou, pô, o cara tem um monte de filho, aquela coisa. Só que quando foi ver, estava fazendo quase um ano que ele não registrava o cara. Aí quando ele falou, ele endureceu, falou, você traz a carteira ou eu te mando embora. Ele falou, então me manda embora. Ele mandou o cara embora e o cara entrou numa ação trabalhista nele, contando inclusive os 4 meses que ele trabalhou lá, sem poder assinar, porque ele tinha combinado com o cara. Ou seja, aquela relação de amizade que você cria com o funcionário, com o colaborador, é algo falso. Não é verdadeiro. A ideologia é muito maior. Jair, isso é muito comum. Infelizmente, é muito comum. Parece que nós não estamos na mesma sociedade, no mesmo barco. Parece que é uma guerra, né? Eu estou aqui, sou empregado, eu vou ludibriar para poder tirar uma vantagem lá na frente, porque você pode. Né? Porque você tem uma empresa, você tem dinheiro, você é rico. Isso. Mais ou menos isso, a cabeça é mais ou menos isso. E aí ele pode ter dado o início de aquela empresa vir a desistir do negócio e não dar futuramente um emprego para o filho dele, para um parente dele, com uma atitude, né? Da mesma forma que tem a corrente do bem, eu acredito que tem a corrente do Você sabe uma coisa de marinheiro de primeira viagem? Eu falo isso porque eu fui um marinheiro de primeiríssima viagem. Eu tive uma agência, a gente tinha uma empresa, os funcionários entravam 8h15 da manhã, só que é o seguinte, a maioria morava em Hortolândia, e para chegar às 8h15 eles tinham que pegar o ônibus de 6h30, chegavam 7h30 na frente do trabalho. E um dia eu cheguei de manhã, que eu ia para São Paulo todo dia, eu cheguei de manhã, estava chovendo, eles estavam meio que na porta de uma padaria, que era a minha vizinha, era uma padaria pequenininha, eles estavam ali na porta, meio que encolhido e tal. Eu falei, pô, daí eles me falaram, não, é que a gente tem que pegar o ônibus, chega às 6h30 aqui, né? Chega às 7h30. Aí eu, de bom coração, virei e falei o seguinte, olha, a copeira chegava junto, a mulher que cuidava ali do nosso bem-estar ali, da faxina, enfim, da copa, e eu falei pra ela, vou fazer o seguinte, fulana, eu vou autorizar aqui na padaria, quando vocês chegarem, você pega leite, pega pão, margarina, e um tanto de frios, que eu já vou deixar autorizado aqui. O fulano de tal vai pegar, tem a chave, vou dar a chave para ele, vocês podem entrar, vocês tomam um café, 8h15, vocês batem o ponto e começam a trabalhar. E assim foi feito por um período enorme. Um belo dia, tive que fazer uma dispensa e dispensei o rapaz que abria a empresa. Ele me processou por hora extra que ele nunca fez. Por quê? Porque a partir do momento que ele pôs o pé dentro da empresa, ele estava cobrando a hora extra dele. Ou seja, eu quis fazer uma ação, um benefício para todo mundo ali e fui prejudicado no final. E o que é pior, 2 das pessoas que participavam, eu chamei para depor a meu favor, foram depor a favor dele. Sim. Não, a gente entrava lá às 7h30 mesmo, ficava lá à disposição da empresa a partir das 7h30. Ou seja, eu devia ter deixado eles tomar chuva, o problema deles. Pois é. Você percebe, mas olha como é que fica o empresário numa situação dessa, fala assim, pô, eu vou deixar o cara entrar, trabalhar molhado o dia inteiro? É que nem, mal comparando, quando você dá um benefício odontológico, qualquer outro benefício que você dê, independente, quando não consta na convenção, vamos dar esse exemplo, né? Você está dando a maior, esse benefício, e você não regulamenta quando parar esse benefício, como que será? Você vai dar a oportunidade dele estar, não estar? Isso pode gerar até dano moral. Então, por isso que... Tem até dano moral ainda? Você pode, nesses casos, né? Principalmente no caso de convênio médico, decorre a forma com que se rescinde um contrato, de um benefício de convênio médico, gera dano moral. Então,
quando você também oferece um benefício, você tem que ter uma assessoria, você tem que ter um regramento, uma regra de quando começa, quando termina, e ele tem que estar anuente com relação a isso. Claro, se a convenção já não dispuser dessa forma. E você tem que sempre ter essa regrinha, porque senão é tiro no pé. Não tem outra fala para isso. É uma coisa muito, muito complicada. E eu me lembro que eu tive que pagar uma advogada e tive que fazer um acordo no final, porque ele pediu algo absurdo. E a minha advogada na época falou: Jair, acho melhor você fazer um acordo. Vamos trabalhar, batalhar por um acordo. Sim. Porque você vai perder. Você vai perder, porque ele trouxe 2 testemunhas, falaram que... Aí nós fomos por um acordo e eu tive que pagar uma grana que ele não merecia. Sim. Para não pagar o total que ele estava pedindo. Sim. Então, assim, eu me vi numa situação que, como eu disse no começo do programa aqui... Má fé, né? Má fé. E eu falei, poxa, por que eu vou continuar fazendo isso? Por que eu vou querer contratar gente para trabalhar comigo aqui? Teve gente de boa fé que foi lá e falou, não, nós íamos por nossa conta, ele pagava o café, ele pagava os frios para a gente tomar café, mas a gente só começava a trabalhar às 8h15. Esse era o combinado. Mas não importa. O que falta é a gente... Pôr no papel. Pôr no papel, documentar, porque a parte de caráter emocional a gente não consegue controlar. Né? Então, o que vai fazer? A empresa não vai dar benefício? Não, a empresa quer dar benefício, porque ela tem gente, tem funcionários que isso não é a maioria. Então, existem pessoas que valem a pena, que são parceiros, né? Então, a gente não pode menosprezar os outros por causa de alguns. Então, tem que dar benefício, mas documentar, ser orientado. Agora, a área de alimentação, eu sei que você tem um trabalho muito bom na área de alimentação, seja em restaurantes, seja em indústrias alimentícias, porque é uma área, principalmente na área de restaurantes, de bares e tudo mais, é um lugar de muita rotatividade. Como é que funciona isso? Como é que o empresário, muitas vezes um pequeno empresário, pode se preparar, estar, vamos dizer assim, sem estar com o dele na reta, para poder ter um estabelecimento? Ele tem que ter uma consultoria jurídica, ele tem que ter uma informação jurídica. Não adianta, né, ele querer levar sem ter uma orientação. Encontre um advogado de confiança. Se você não quer ter um advogado através de uma assessoria, algo, né, contínua, faça uma consulta para iniciar o seu negócio. No Brasil, existem muitos empresários que abrem o negócio e não procuram saber como que é. Né? Fora daqui, não é comum isso. Seria, para eles, até um absurdo. Mas no Brasil é. Então, faz uma consulta e tenta levar daquela forma. Se você conseguir, eu acredito, não é porque eu sou advogada, que a gente sabe o quanto a gente economiza, Jair. É um investimento, não é conversinha, é real. Porque tanto ou numa consultoria ou numa assessoria, o que a gente faz para evitar? Além da gente dar a orientação jurídica, quando é uma assessoria, a gente participa disso. Então, a gente está dentro dos negócios, a gente está dentro da empresa, todo o contrato que vai ser assinado, a gente é parceiro, a gente estuda junto com o empresário, a gente muda cláusulas, né? O empresário ajuda a gente ajuda o empresário, os dois aprendem, a gente aprende de negócio, eles aprendem de lei, daqui a pouco dá até para vir a sociedade aí, brincando, mas é muito legal, é uma parceria mesmo, né? E a gente faz mediação quando tem problema, é aquilo que eu falei, você está um passo à frente, não deixa o negócio estourar. Quando você escuta uma conversinha, o RH também é muito importante, o RH está em contato, a gente sempre fala, está com algum problema, algum funcionário, como estão os cartões de ponto, porque os problemas acontecem, são pequenos problemas no dia a dia, ainda mais num lugar de alta rotatividade, então a gente tem que estar cada vez mais assíduo nisso, tá tudo bem, como que é acompanhar, é vivenciar, não é aquela advocacia que está distante. Então você tem que participar de uma forma mais ativa e gera bastante resultado, e eles gostam. Os funcionários se sentem protegidos também, porque eles sentam para falar, eles querem ter voz. Porque, Jair, uma coisa também muito importante é a má interpretação. Às vezes eles entendem algo que foi passado de uma forma e às vezes também eles passam de uma outra forma para o empresário. Sabe o telefone sem fio? Sim. Então, quando você faz uma mediação, você consegue dar um tempo, né, para que essa conversa ela seja realmente transparente. E aí a gente resolve bastante coisas e não chega em processos. Eu hoje, olha como é interessante uma situação. Hoje eu participei de uma conversa com 2 pessoas de uma empresa que eu estou começando a fazer consultoria para eles.
E num determinado momento nós chegamos num gargalo que precisava de equipamento. Eu falei, olha, você tem que comprar um X números desse equipamento aqui, porque assim, quem tem um não tem nenhum. Então nós temos que ter 3 desse, 2 daquele, um daquele outro ali, mas tal. Mas é tudo backup aquele ali, mas nós temos que ter tal. Falei, mas não dá, o que a empresa tá faturando hoje não dá, não sei o quê. Aí o sócio dele virou e falou assim, claro que não dá. Você gastou 40 mil reais o mês passado com advogado. Por quê? Por bobagem. 40 mil reais que você manda para o advogado, se você tivesse feito o que o advogado falou para você na primeira vez, você não tinha gasto 40 mil reais com ele e nós não tínhamos tido o problema que nós tivemos e agora nós temos um outro problema. Nós não temos caixa para fazer o investimento que precisa. Eu fiquei constrangido, porque é o tipo da coisa, eu falo, bom, isso aqui não é comigo, mas... O cara falou, você gastou 40 mil com advogado. Eu falei, caramba. E a assessoria também tem isso, você consegue fazer, né, um investimento na advocacia de uma forma mais, né, equilibrada. Equilibrada, porque você faz uma coisa de longo prazo e faz pontual cada ação. E isso acontece, isso é uma coisa de louco. Agora, uma coisa que me ocorreu aqui é o seguinte... Às vezes, o sujeito ele tem uma empresa, ele se deu bem, ele está indo bem, a empresa está indo bem, ele está toreando lá os funcionários, mas ele está indo bem, né? Geralmente, é um cara que já se divorciou, ou é um cara que ainda não casou, já está mais maduro e tudo mais, e arruma uma namorada, e por um período, esse namoro vai de vento em popa. E, de repente, resolvem terminar, e a mulher levanta uma bandeirinha e fala, quero metade. E aí? Tem disso? Nossa, se tem. Então, não adianta você proteger só a empresa, né, Jair? E ter o CPF ficar lá, ó, dando bandeira. Atrás de cada CNPJ tem um CPF, não tem jeito. E tem que ser um CPF bem preparado. Esse problema a gente cuida também, né, na assessoria, quando a assessoria é mais ampla. Então, a gente participa com a família, quando tem casamento, a gente faz os pactos. E quando namora, a gente faz o contrato de namoro, que é algo não tão falado, mas... Eu nunca tinha ouvido falar nisso até 5 anos atrás. Contrato de namoro, como é que é isso? Não, contrato de namoro, você tem que fazer um contrato de namoro. É porque a gente... Existem várias ideias, né? Um contrato de namoro não combina, emoção, né? A gente tem uma cultura disso. Porque enquanto está tudo no amor, é maravilhoso. Quando eu começo a conversar disso, a pessoa fala, nossa, tipo, que horror. Até que não chega um dia, eu espero que não chegue, né? Mas o contrato de namoro, de uma forma bem simples, quando você convive com uma pessoa, tem vários critérios, mas para a gente ser mais fácil a explicação. Quando você convive com a pessoa, independente de morar junto ou não, e você não tem esse contrato de namoro, essa pessoa, ela pode vir falar que vocês tinham uma união estável. E a união estável, o que acontece? Todo o teu patrimônio é metade dela e vice-versa. Então, você está lá na empresa, ganhando, protegendo, né, o aspecto empresarial, fazendo assessoria, ralando, ganhando. Nossa, estou aqui, estou no compliance, estou fazendo SG, cuidando da imagem, estou no mercado. Aí vem tudo que você conseguiu. Pode ser metade dividido, todo o seu lucro, toda a sua... Você pode ter como prejuízo metade, porque aí ela vem e fala, não... Aí ela você conseguiu isso porque eu estava junto, eu que te apoiei. Essa conversa a gente conhece, como é que chama? Eu tenho um nome para isso aí, que é... Eu já vou lembrar como é que é Prosopopeia flácida para ninar bovinos. Meu Deus, esse nome deve ser... em outras palavras, é conversa mole para boi dormir. Traduzindo, é conversa mole para boi dormir. E pior que a lei diz exatamente isso, né? Então você prova essa união, prova que as pessoas viam você com ele, que estavam juntos em festa. Todo em evento e coisa e tal. E para você provar o contrário. E o contrato de namoro... Ele é muito bom. Ele diz o seguinte, tem outro aspecto emocional também. Ele diz assim, olha, nós estamos com um relacionamento emocional, é simplesmente amoroso aqui. Eu não quero misturar o meu patrimônio com o seu. A gente não quer constituir uma família. Você pode pôr lá, Jair, até se você tiver um pet, né, com a sua namorada, como que vai ser esse pet, com quem vai... Você pode pôr tanta coisa. Parece brincadeira, mas isso é divertido, não fosse trágico. Porque assim, se eles forem casar,
não tem problema, não precisava de um contrato de namoro, Sim. né? Porque depois se transformou em casamento, tudo bem. Mas e se isso terminar? Né? Agora, mesmo que eles casem, uma coisa muito interessante, quando eu comecei a estudar bastante contrato de namoro, eu comecei a estudar as causas, não na área jurídica, mas as causas emocionais, que a maior causa que faz a separação, e uma das maiores causas realmente é o problema financeiro. E eu estudei, tem livros, tem filmes até, nesse estudo científico, que diz que você fazer esse alinhamento financeiro com a sua namorada, ela favorece uma manutenção desse relacionamento. Então, emocionalmente também é bom, porque nós não temos a cultura de conversar de dinheiro, parece que é ruim. Um tabu. É ruim, é verdade. Ruim. Mas quando você alinha isso, indiretamente você alinha outras expectativas, esse alinhamento de expectativas, ele é muito bom. Ele fortalece também o relacionamento amoroso. Aí eu falei, poxa, então não tem porquê. Você tem um relacionamento amoroso que você está fortalecendo, conversando de como será a parte financeira. Né? Você tem uma projeção de outras coisas que você quer. Pode fortalecer o seu relacionamento. Protege o seu patrimônio e indiretamente da sua empresa. É um instituto jurídico, através de um contrato, não tem essa denominação, mas ele faz isso. É um contrato, né? E ele é um instituto jurídico que tem que ser muito usado. Que interessante. E a gente, na verdade, isso é uma coisa bem dos tempos modernos, né? Porque antigamente não se falava nisso. Você tocou num assunto interessante que é o ESG, que é, na verdade, a questão da governança, que hoje as empresas estão sendo inquiridas para ver se elas têm essa preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o bem-estar do funcionário, a preocupação da governança, se você não participa de mutreta, né? Diga-se de passagem, se nenhum deputado daqueles 343 que aprovaram a PEC da bandidagem lá quiser fazer negócio, você fala, tô fora, sai fora. Como é que você está avaliando principalmente as pequenas empresas, as empresas médias que você atende, como é que elas estão se preparando para isso? Como é o que a gente estuda, né, é o nosso negócio, a gente sempre está um pouco à frente das coisas. Demora um pouco para chegar aqui, né? Fora, como também sempre lá fora do país, já é bem comum. Qual que é a questão do ESG que eu acredito que chegará aqui também, já chegou em algumas médias empresas. Não precisa nem ser tão grande a empresa. Você tem uma cultura ESG, então você está no caminho do ESG, vai cuidar do meio ambiente, vai cuidar da responsabilidade social, vai fazer esse compliance, essa organização aí nas empresas, né? De conformidade com a lei. Resumindo, é isso. O que acontece? Você tem que ter um projetinho seu personalizado. Ele não é um critério rígido. Por meio ambiente, um exemplo simples. Se eu tenho um copinho de plástico, eu já posso comprar um outro copo, já é parte do meu projeto. Né? Então, são pequenas coisas que você cria um projeto para você ter uma cultura ESG. As empresas que fazem aporte financeiras, elas não fazem um aporte numa empresa que não é ESG. Então, elas já estão nesse comando. Por quê? Essa cultura ESG, se eu sou cultura ESG e eu fechar um negócio com você, eu saio da cultura ESG. Porque uma das responsabilidades é fechar negócio com quem tem a cultura ESG. Então, se você não tiver nessa pegada, você estará fora do mercado. Já estamos atrasados com relação a isso, com relação às pequenas e médias empresas, né? Eu tenho um amigo querido que tem um empreendimento aqui na cidade de Elias Fausto, e ele teve que gramar uma área grande que ele precisou gramar lá. Só que, para usar essa grama esmeralda que a gente está acostumado a ver em todo lugar, tudo mais, ele não poderia usar. Por quê? Porque ela para você, acho que são 50 litros por metro quadrado para você manter ela irrigada. Então é muita água. Ao passo que aquela tal de grama amendoim, que na verdade é um mato, ela cresce, ela é bonita, de longe ela é bonita, mas ela tem outros problemas. Mas enfim, ela consome menos do que 1 litro de água por metro quadrado. E como ele estava pleiteando uma empresa multinacional para vir se instalar no empreendimento dele, ele teve que optar por fazer todo
o gramado ali do empreendimento com a grama amendoim, que é uma outra grama que consome menos água do que a grama esmeralda ou a São Carlos, que também é a mesma coisa, que consome 50 litros por metro quadrado. Que interessante isso. Ele falou assim, se eu não fizer isso, acho que são suecos ou suíços, eu não me lembro, a empresa é sueca ou suíça, eles falaram, eles não vêm nem ver a área. O Jair, sabe o que acontece? É que a gente não tem, né, essa cultura. Se não for dessa forma, não vai funcionar. Se não for imposto, não vai funcionar. E como que vai estar a vida lá em 2032, a tal da agenda? É ciência, é real. Nós não teremos, né, um ar puro, nós não teremos água. Então toda essa cultura ESG, ela vem junto com essa agenda para a gente sobreviver. E eu acho que essa ação que vai acontecer em Belém agora, que fala muito da ecologia, que fala muito da preservação do ambiente, do meio ambiente, vai dar um cliquezinho aí que as pessoas vão começar a se preocupar um pouco mais aqui. Né? Eu me lembro, me foge o nome agora da ação, mas é uma ação que se espera o mundo inteiro vir aqui para discutir justamente a questão do meio ambiente. Porque quem estuda já está muito à frente, tenta passar, só que a informação demora. A gente já está em globalização, mas essas informações vitais, eu não sei como demora. Agora que eu vejo, né, na Globo por ESG, eu falo, nossa, olha como o ESG, então vem para a televisão, aí as pessoas, a gente precisaria, eu não sei, né, tá um pouco mais acelerado em coisas graves, críticas. Tem um programa na CBN que é com a Jatobá, esqueci o primeiro nome dela, que ela toda semana ela traz essas grandes empresas e inquere o que vocês estão fazendo dentro do conceito de ESG. E aí tem a Natura, várias indústrias. A Natura é um exemplo de ESG, dá para se entender quando ela... Olha, só para explicar um pouquinho a ESG, olha como a Natura já era, quantos anos antes de tudo isso, ela era inteligente, ela era inclusiva, né? As propagandas a gente sabe. A embalagem dela, ela fazia aquela embalagem ecológica, ela vai lá na mata, ela dá... Além disso, ela faz o plantio, ela dá trabalho para os ribeirinhos de lá. Então, olha, tudo num ato só, meio ambiente, responsabilidade social, custo. Ela faz a embalagem daquele jeito para atender um público menos favorecido. Ela abrange toda a cultura ESG em um ato. Ela faz uma cadeia. Ela é um exemplo. É uma empresa que é um exemplo realmente dessa política do ESG, sem sombra de dúvida. Karen, nós estamos com o nosso horário assim aos 44 do segundo tempo, mas eu quero agradecer muito a sua participação. Volte outras vezes que tem assunto aqui para vários programas. Foi um prazer, muito obrigada, falar um pouquinho mais e... Quem quiser contactar você, como é que faz? No Instagram, KSO Advocacia. Beleza. Só falar com a gente. É só entrar lá no KSO Advocacia, está no Instagram. Estou pedindo aqui para o nosso pessoal da produção colocar aqui embaixo para você não perder de vista e conheça mais o trabalho da Karen. Mais uma vez, obrigado, Karen. Obrigada eu, sempre um prazer. Você aí de casa já sabe, mas não custa lembrar, como diriam os comissários de voo da Azul, esse é um programa com o apoio do BNI One. Nosso BNI One se reúne todas as terças-feiras às 6h30 da manhã no Indaiatuba Clube. Se você é empresário, empreendedor, tem espaço na tua agenda para crescer, para se fortalecer, venha tomar um café com a gente. Se fizer sentido, faça parte do nosso grupo. O BNI é a maior e mais bem-sucedida instituição de network no mundo. É network profissional, onde você não vai só trocar cartão de visita, você vai lá fazer um network de verdade. Venha participar com a gente, o meu telefone está aparecendo aqui embaixo, teria o maior prazer em enviar um convite e levar você lá para tomar um café com a gente. Então fica assim, você quer saber por que 6h30 da manhã? É muito simples, porque enquanto a concorrência dorme, a gente faz negócio. Até o próximo encontro, fique com Deus e muita paz.